A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de oração, um espaço consagrado à presença de Deus, onde juntos buscamos refúgio, força e direção espiritual na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos envolva neste momento sagrado e que esta oração alcance sua vida com poder, cura, libertação e paz. Que você se sinta acolhido, amado e protegido pelas mãos do nosso Deus, que é justo, fiel e presente em todo o tempo. Que esta seja mais uma noite, mais um dia, mais um momento de encontro com o Senhor, onde você pode depositar suas dores, seus medos, suas lutas e também sua fé, seu louvor e sua esperança. Amém. Antes de começarmos esta oração, eu te convido, com muito carinho, a se inscrever neste canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber as próximas orações e mensagens de fé. E compartilhe esta oração com seus familiares, amigos, vizinhos, com todos que você sabe que estão enfrentando batalhas espirituais, que precisam de um alívio na alma, de uma direção de Deus, de uma palavra de fé. Muitos estão sofrendo em silêncio, sendo oprimidos por inveja, fofoca, calúnias, ataques espirituais, olho gordo e até mesmo obras malignas. Esta oração baseada no Salmo 36 é um clamor por proteção, por justiça, por libertação. E ela pode ser um bálsamo na vida de quem mais precisa. Então seja um canal de bênção. Compartilhe esta oração com amor e propósito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu me coloco agora em Tua presença, com o coração rendido, com os joelhos da alma dobrados diante do Teu trono, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Senhor, hoje nos unimos em oração guiados pela luz do Salmo 36, e clamamos a Ti contra toda fofoca, contra toda inveja, contra toda obra de bruxaria, contra todo o olho gordo lançado sobre nossas vidas. Pai Santo, a Tua palavra é escudo e proteção. E neste salmo, vemos como os ímpios tramam no oculto, como suas palavras são maliciosas, como vivem afastados do bem. Mas também vemos, Senhor, que a Tua misericórdia é grandiosa, que o Teu amor é como os altos céus, e a Tua fidelidade alcança as nuvens. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Em Ti está a nossa esperança. Neste momento, Senhor, te pedimos, levanta Teu escudo ao nosso redor. Vem com Teu poder e desfaz todo o plano do inimigo. Onde há pessoas levantando a voz para caluniar, para espalhar mentiras, para difamar, que o Senhor calhe essas bocas com a Tua justiça. Que nenhuma palavra lançada contra os Teus servos encontre morada. Que tudo aquilo que foi lançado em segredo, na inveja, no ciúme, nas obras das trevas, seja agora desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus vivo, destrói toda a armadilha do diabo contra esta casa, contra esta família, contra este servo e esta serva que ora comigo agora. Visita os lares, visita os corações, visita cada ambiente onde há opressão, e que a Tua presença venha reinar. Onde havia fofoca, que haja silêncio e sabedoria. Onde havia inveja, que entre o Teu amor. Onde havia feitiçaria e trabalhos espirituais, que haja libertação e poder do Espírito Santo. E onde havia olho gordo, que haja brilho, graça e proteção vinda do alto. Pai, nós declaramos com fé, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo prevalecerá. Pois o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso libertador. Neste momento, Senhor, quebramos toda palavra maldita lançada contra a nossa vida, toda praga, todo encantamento, toda maldição hereditária, todo peso espiritual que tenta nos deter. Tira, Senhor, o fardo pesado. Quebra as correntes invisíveis. Que toda ação maligna contra nossa saúde, nossa mente, nosso trabalho, nosso casamento, nossos sonhos, seja agora cancelada pelo poder da Tua glória. Levanta, Senhor, os que estão cansados por causa da língua maldosa. Cura aqueles que foram feridos pelas palavras injustas. Fortalece os que foram traídos por quem chamavam de amigo. E guarda os Teus filhos, Pai, guarda com Teu manto sagrado. Livra-nos dos ataques ocultos, livra-nos das armadilhas disfarçadas, livra-nos das intenções malignas, ó Deus. Pois sabemos que, como diz o Salmo 36, os ímpios tramam, maquinam maldades, não rejeitam o mal, mas nós, Senhor, escolhemos Te seguir. Nós escolhemos andar na Tua luz.
Nós escolhemos confiar no teu braço forte, porque o Senhor nunca falha. E é nesse espírito de confiança que entregamos agora, com fé, todas as situações que nos afligem. Aquela vizinha invejosa, aquele colega de trabalho que trama pelas costas, aquele familiar que carrega falsidade no coração, aquele olhar malicioso que sentimos, ainda que em silêncio. Tudo, Senhor, nós colocamos diante do teu altar. Porque a luta não é nossa, mas tua, ó Deus de justiça. E o Senhor peleja por nós. Pai amado, diante da tua presença santa, nós nos mantemos em espírito de oração, perseverando com fé, clamando com o coração contrito, certos de que o Senhor ouve cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que escorre em silêncio. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo percorra agora cada canto oculto, cada pensamento escondido, cada lugar onde o inimigo tentou se esconder. Que tudo seja trazido à luz. Que toda a escuridão se dissipe. Que nenhuma força contrária prevaleça sobre os teus filhos. Ó Deus de justiça e verdade, sabemos que muitos têm sido alvo de palavras ferinas, de línguas mentirosas que se levantam como lanças, tentando derrubar reputações, destruir relacionamentos, minar a paz interior. Mas nós nos colocamos sob a sombra das tuas asas, Senhor, como diz o salmista no Salmo 36, porque ali encontramos refúgio. Ali a alma cansada descansa, ali o coração ferido é curado, ali os pensamentos são renovados e as forças são restauradas. Livra-nos, Pai, daqueles que tramam no escuro, daqueles que sorriem por fora, mas por dentro carregam veneno, daqueles que nos abraçam, mas em secreto desejam nosso mal. Livra-nos de toda hipocrisia, de toda malícia oculta, de toda aproximação contaminada por inveja ou falsidade. Que o teu discernimento seja derramado sobre nós. Que possamos ver além das aparências, que sejamos guiados pela tua sabedoria em cada relação, em cada decisão. Nós te pedimos também, Senhor, quebra agora os laços que foram feitos para nos prender. Rompe toda a amarra espiritual que foi lançada contra a nossa vida através de feitiçarias, trabalhos de bruxaria, encantamentos, oferendas e rituais das trevas. Pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos: nenhuma dessas obras prevalecerá. Elas são quebradas agora, desfeitas pelo poder da cruz, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E onde essas maldições tentaram criar raízes, que o Senhor plante libertação, plante luz, plante restauração. Que onde havia opressão, surja alívio. Onde havia desespero, brote esperança. Onde havia fraqueza, nasça fortaleza. E onde o inimigo tentou destruir, que o Senhor reconstrua com glória dobrada, com unção renovada, com promessas cumpridas. Porque tu és o Deus que transforma a maldição em bênção, o Deus que reverte sentenças, que muda diagnósticos, que rompe decretos de destruição. Pai, nós não nos calaremos diante da injustiça espiritual. Não ficaremos passivos diante das armadilhas que foram preparadas contra nós. Nos colocamos em posição de guerra espiritual, mas com o coração firme em ti, sabendo que quem nos guarda é maior do que aquele que tenta nos atingir. E confiamos, Senhor, que toda língua mentirosa será envergonhada, toda calúnia cairá por terra, e todo mal que foi lançado contra nós voltará ao remetente, sem tocar em nossa casa, em nossa família, em nossa alma. E te pedimos, Senhor, por aqueles que nos perseguem. Sim, Pai, porque a tua palavra nos ensina a orar por eles também. Que essas pessoas sejam alcançadas por ti, que tenham um encontro verdadeiro com o teu amor, que o coração delas seja transformado, que deixem as obras do mal e passem a andar no caminho da luz. Que não sejamos apenas libertos do mal que nos foi lançado, mas que sejamos também instrumentos de transformação, intercessores em favor dos que ainda caminham na escuridão. Senhor, que a tua presença nos envolva como um manto protetor. Que teus anjos nos guardem em cada passo, em cada caminho. Que cada porta que o inimigo tentou fechar seja reaberta pelas tuas mãos. Que cada tentativa de nos paralisar seja revertida em impulso para avançar. Que cada palavra que nos feriu se transforme em testemunho da tua fidelidade. E que, ao olharem para nós, vejam a tua luz brilhando, vejam que fomos guardados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus que nunca perde uma batalha. Senhor, visita agora aquele que está cansado de lutar contra ataques invisíveis. Aquele que sente que a vida está travada, que nada anda, que tudo dá errado. Visita, Pai, com o teu poder. Restaura o ânimo, quebra as correntes da estagnação, destrava os caminhos,
derruba as muralhas espirituais, quebra os grilhões da inveja que tentaram bloquear os teus projetos. Que tudo o que é impedimento espiritual seja lançado por terra agora, no nome santo de Jesus. Visita também, ó Pai, os corações que foram enfraquecidos por palavras negativas, por críticas destrutivas, por acusações injustas. Restaura a identidade, Senhor. Reafirma em cada um o valor que tem diante de ti. Que ninguém se sinta menor por causa da língua dos outros. Que cada um aqui saiba que é amado, escolhido, guardado, selado por ti. Que somos filhos do Rei dos Reis, herdeiros de promessas, e que não precisamos da aprovação dos homens, porque a tua graça já nos basta. Senhor, se há alguém neste momento sentindo medo, insegurança, se sentindo observado, perseguido espiritualmente, que essa pessoa sinta agora o teu abraço. Que todo espírito de opressão se afaste. Que todo espírito de medo perca força. Que toda atmosfera pesada se dissipe, e que a paz do teu espírito encha esse ambiente, esse quarto, essa sala, esse lugar onde essa oração está sendo ouvida. Que a tua luz inunde tudo, e que nenhuma treva possa resistir à tua presença gloriosa. Pai eterno, continuamos diante de ti com reverência, mantendo nosso coração aberto, atentos à tua voz e firmes na certeza de que o Senhor está conosco em cada palavra desta oração. Clamamos a ti com fé renovada, buscando agora uma libertação ainda mais profunda, uma intervenção direta do teu poder contra todo espírito de fofoca, inveja, bruxaria e olho gordo. Sabemos, ó Deus, que essas forças malignas não apenas tentam nos atrasar, mas também nos cercam sorrateiramente, disfarçadas, escondidas nos gestos, nos olhares, nos comentários que parecem inofensivos, mas carregam intenções destrutivas. E é contra essas intenções que oramos agora, com autoridade espiritual, baseados na tua palavra viva, eterna e infalível. Senhor, o Salmo 36 nos revela como a maldade do ímpio está no coração, como suas palavras são traiçoeiras, e como ele planeja o mal até mesmo enquanto descansa. Mas a tua justiça, ó Pai, é como as grandes montanhas, firme e inabalável. Por isso te pedimos, manifesta a tua justiça contra todo aquele que tem se levantado como instrumento do mal em nossas vidas. Não porque queremos vingança, mas porque queremos paz, queremos liberdade, queremos caminhar no propósito que o Senhor escreveu para nós sem que vozes contrárias nos paralisem. Desfaz, ó Deus, todo laço de alma com pessoas invejosas, pessoas que se aproximaram com sorriso, mas carregavam malícia, ciúmes e cobiça. Rompe alianças que não vêm de ti, conexões que foram mantidas por aparência, mas que enfraqueceram nossa fé, contaminaram nossa alma, minaram nossa energia espiritual. Que todo laço emocional, todo vínculo espiritual criado por meio da falsidade seja agora cortado em nome de Jesus. Que sejamos livres dessas amarras que mantinham portas trancadas, oportunidades bloqueadas, sonhos atrasados. Liberta-nos também, Senhor, de tudo aquilo que alimentava a inveja no campo espiritual. Há pessoas que desejam o que temos, mas não querem pagar o preço de oração, renúncia e obediência que temos vivido. Há quem inveje nossa paz, nossa família, nossa fé, até mesmo nossa intimidade contigo. Por isso, Senhor, nos cobre com o teu manto de invisibilidade espiritual. Que o que for precioso aos teus olhos em nossas vidas esteja escondido de olhares mal intencionados, de corações corrompidos, de bocas profanas. Que a tua luz brilhe em nós para curar e libertar, não para atrair cobiça e perseguição. Ó Deus, sabemos que a bruxaria se manifesta de muitas formas. Em palavras lançadas com ódio, em objetos consagrados, em rituais ocultos, em práticas que desafiam o teu nome e tentam mover forças das trevas contra os teus escolhidos. Mas maior é o Senhor, que habita nos céus e que tem domínio sobre tudo o que existe. Por isso, declaramos agora, toda obra feita em encruzilhadas, em terreiros, em altares satânicos, toda oferenda, todo feitiço, toda invocação contra nós, nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, nosso ministério, caia por terra agora, seja anulada, desfeita e destruída pelo fogo do teu Espírito Santo. Levanta-te, ó Deus, como guerreiro diante do exército inimigo. Envia teus anjos com espadas desembainhadas para guerrear por nós. Que em cada canto onde se pronunciou nosso nome com intenções malignas, que a tua voz ressoe mais alto, que o teu nome seja exaltado, e que todo espírito contrário seja lançado fora, sem retorno. Que haja confusão no acampamento do inimigo. Que os que tramam contra nós sejam desorientados, desviados,
impedidos pelo teu poder. Que seus planos não tenham continuidade, que suas ações se tornem nulas, e que o Senhor os confronte com a verdade. Também te pedimos, Pai, guarda nossa mente contra os efeitos do olho gordo. Quantas vezes, Senhor, sentimos peso, tristeza, cansaço sem motivo, dores no corpo, desânimo repentino, e não sabíamos que estávamos sob ataque espiritual. Mas hoje, com clareza, discernimento e fé, nós nos posicionamos e dizemos: basta. Todo olho que olha com cobiça, com desejo impuro, com intenção de ferir ou roubar nossa alegria, perca a força agora. Que nossos olhos estejam fixos em Ti. Que não sejamos atingidos por nenhum olhar envenenado, por nenhuma maldição visual. Que o sangue de Jesus cubra nossa aparência, nosso lar, nossos projetos, nossos filhos, tudo aquilo que carregamos com amor e propósito. Senhor, também apresentamos a Ti os ambientes que frequentamos. Que nenhum lugar onde colocarmos os pés seja território do inimigo. Onde houver contaminação espiritual, que o Teu Espírito purifique. Que nenhuma energia negativa nos envolva, que nenhuma presença maligna nos acompanhe ao sairmos ou ao voltarmos. Que todo espírito espreitador, todo enviado para vigiar nossos passos, se confunda e se perca, porque onde estivermos, estará a Tua luz, a Tua presença, a Tua autoridade. Que a nossa casa seja morada do Altíssimo, território sagrado, lugar de paz, de cura, de adoração. Pai Santo, fortalece agora o espírito daqueles que têm enfrentado calúnias, palavras torcidas, interpretações maliciosas, julgamentos injustos. Quantos estão feridos por isso, Senhor? Quantos perderam amizades, oportunidades, confiança, por causa da língua dos outros? Mas te pedimos, cura essas feridas. Restaura a honra. Reconstrói o nome. Que tudo aquilo que foi distorcido seja esclarecido. Que toda mentira seja desmascarada. Que a verdade venha à tona, e que haja restituição em todas as áreas atingidas. E acima de tudo, Senhor, dá-nos sabedoria para reagir com amor, com discernimento, com oração. Que não entremos no mesmo espírito de quem nos ataca. Que não sejamos tomados pela amargura, pelo desejo de revidar. Que nossa resposta seja silêncio, intercessão e confiança. Porque sabemos que a Tua justiça nunca falha, que o Senhor vê tudo, e que nenhuma ação das trevas passará impune diante do Teu trono. Sim, Senhor, seguimos em espírito de oração, com os joelhos dobrados diante de Ti e com o coração entregue totalmente à Tua vontade. Te invocamos, Pai, como nosso escudo e defensor, como nosso libertador fiel e justo. Continuamos, com temor e confiança, declarando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhuma seta invisível, nenhum pensamento contrário, nenhum plano arquitetado nas sombras das trevas terá poder sobre aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Te suplicamos, ó Deus, que continues lançando por terra toda estrutura espiritual levantada pela inveja. A inveja que se instala silenciosamente, que cresce alimentada pelo ressentimento, pela comparação, pela cobiça disfarçada de admiração. A inveja que não se revela com palavras, mas com olhares pesados, com gestos calculados, com atitudes que sabotam silenciosamente nossos caminhos. Senhor, destrói agora esse espírito que vem para roubar nossa paz, para tirar nossa concentração, para minar nossos esforços. Não permitas, ó Deus, que sejamos reféns de pensamentos e sentimentos alheios. Clamamos também pela libertação do nosso ambiente de trabalho. Senhor, quantos têm sido vítimas de comentários maliciosos, de difamações escondidas atrás de elogios vazios, de tramas construídas com astúcia para prejudicar, para provocar quedas, afastamentos e injustiças. Te pedimos, entra nesses ambientes agora com a Tua autoridade. Faz calar a língua mentirosa. Exponha as intenções ocultas. Fortalece a integridade dos Teus servos, que mesmo em meio à perseguição, continuam agindo com retidão. Que nenhuma fofoca destrua aquilo que o Senhor está edificando. Que nenhuma calúnia tenha poder para desviar os planos do alto. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que foram espiritualmente atingidos por alianças erradas, por amizades contaminadas, por relacionamentos baseados em falsidade. Muitos, Pai, abriram seus corações a pessoas que estavam vestidas de cordeiro, mas agiam como lobos. Pessoas que sorriram enquanto plantavam sementes de discórdia, de ciúmes, de malícia. Mas hoje,
Senhor, pedimos discernimento. Revela, ó Deus, quem são os verdadeiros. Tira as máscaras. Mostra quem deve permanecer e quem precisa ser afastado. Que sejamos rodeados de pessoas cheias do Teu Espírito, alianças que nos levem para mais perto de Ti, e não para armadilhas disfarçadas. Desfaz agora, em nome de Jesus, todos os votos secretos, alianças espirituais firmadas por terceiros contra nós. Todo o trabalho feito com nomes escritos em papéis, todo encantamento que usou fotos, objetos pessoais, pertences nossos, sejam roupas, fios de cabelo, unhas ou qualquer outro material, que tudo isso perca sua força agora. Que esses rituais feitos no escuro sejam cancelados pelo poder do sangue de Jesus. Que toda manipulação espiritual seja revertida. Que toda dominação mental e emocional feita por bruxaria seja anulada. Declaramos: somos livres, somos protegidos, somos cobertos pela glória do Senhor. Senhor, cobre também nossos filhos. Quantas crianças e jovens estão sendo atacados por inveja disfarçada de carinho? Pessoas que elogiam com os lábios, mas desejam o mal com o coração. Pessoas que tocam com más intenções, que falam com palavras doces, mas estão semeando destruição. Protege os pequenos, Pai. Cobre com teu sangue a mente, os sonhos, o futuro deles. Que nenhum espírito contrário tenha acesso aos nossos lares. Que nossos filhos sejam guardados nas escolas, nas ruas, nas amizades, nos relacionamentos que estão por vir. Que o Senhor cerque cada um com teus anjos, e que toda palavra contrária contra o futuro deles seja cancelada agora. Pai de misericórdia, te pedimos também por aqueles que já se cansaram de lutar. Aqueles que se sentem cercados, abatidos, exaustos, como se estivessem num ciclo de perseguição constante. Pessoas que acordam bem, mas em pouco tempo são bombardeadas por sentimentos de derrota, de peso, de solidão. Senhor, entra com o teu bálsamo agora. Restaura o ânimo, sopra sobre os teus filhos o fôlego da vida. Que a presença do teu Espírito Santo renove as forças daqueles que estavam prestes a desistir. Que todo sentimento de estagnação, de que nada anda, seja agora trocado por esperança viva, fé ativa e confiança no sobrenatural do teu agir. Sabemos, Senhor, que muitos foram feridos por palavras lançadas com o propósito de quebrar sua autoestima, de fazê-los duvidar do próprio valor, de colocá-los contra si mesmos. Mas agora nós declaramos: toda palavra maldita lançada sobre nossa identidade perde o poder. Toda frase dita por inveja, por raiva, por ciúmes, frases que tentaram nos diminuir, nos envergonhar, nos desacreditar, que sejam agora apagadas da nossa memória, arrancadas do nosso coração, substituídas pela tua verdade. Somos teus filhos, criados à tua imagem, amados, escolhidos, capacitados. Ninguém pode nos tirar o que o Senhor nos deu. Que toda maldição hereditária também seja quebrada. Maldições que vieram de gerações passadas, palavras lançadas sobre nossos pais, sobre nossos avós, e que tentaram seguir até nós. Heranças espirituais negativas, padrões repetitivos de perdas, doenças, fracassos, separações, miséria, vícios. Nós oramos agora e declaramos: em Cristo, somos nova criação. Toda cadeia que passou de geração em geração é quebrada na raiz, cortada, interrompida. A partir de nós, começa uma nova história, marcada pela tua bênção, pela tua paz, pela tua provisão e pelo teu propósito. Senhor, toma também nossas finanças em tuas mãos. Porque sabemos que o inimigo tenta lançar inveja até mesmo sobre o nosso sustento, sobre o fruto do nosso trabalho, sobre os sonhos que começamos a construir. Quantas vezes, Senhor, portas se fecharam sem explicação, projetos foram interrompidos, contratos cancelados, vendas pararam de acontecer, simplesmente porque houve olho gordo, inveja, palavras negativas declaradas sobre nossa prosperidade. Mas agora oramos com fé, e declaramos: nossas finanças estão consagradas a Ti. Nenhuma maldição financeira terá autoridade sobre nós. Toda escassez que veio por ataques espirituais é revertida. Toda porta que foi trancada por inveja é reaberta pelo teu poder. Clamamos, Senhor, para que toda obra que tenha sido feita nas sombras, com intenção de nos atrasar, seja agora iluminada pela tua luz. Tua palavra diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Por isso, Pai, pedimos discernimento espiritual apurado.
Mostra-nos quem são os que se aproximam com mentiras nos lábios, os que dizem palavras suaves, mas escondem veneno no coração. Mostra-nos os falsos amigos, os bajuladores, os que se disfarçam de conselheiros, mas têm agido como instrumentos do inimigo, plantando dúvidas, alimentando divisões, criando ciladas com palavras manipuladas. Senhor, limpa nossas conversas. Purifica nossos círculos de amizade. Se houver mensagens trocadas com duplo sentido, palavras maldosas escondidas em conselhos disfarçados, críticas revestidas de preocupação, que tudo isso venha à tona e perca influência sobre nossa mente. Que nenhum tipo de fofoca, por mais sutil que seja, consiga gerar contaminação em nossos relacionamentos, em nossa família, em nossos projetos. Fecha os ouvidos daqueles que nos amam à voz dos que desejam nos ver cair. E abre, Senhor, os olhos daqueles que têm sido enganados, manipulados, envolvidos em tramas contra nós sem nem perceber. Repreendemos também o espírito de divisão que age através da fofoca. Quantos casamentos têm sido destruídos porque alguém, movido por inveja, semeou a dúvida com uma palavra venenosa? Quantos ministérios foram quebrados porque rumores se espalharam sem verdade, sem confronto, sem amor? Quantas famílias foram feridas por acusações plantadas com astúcia, gerando discórdia, mágoas, afastamentos? Mas hoje, Senhor, clamamos por restauração. Cura os relacionamentos que foram atingidos pela maledicência. Restaura a confiança onde o inimigo tentou lançar a dúvida. Que toda raiz de divisão seja arrancada e que haja reconciliação, cura profunda, unidade verdadeira. Pai, te apresentamos também aqueles que são alvo constante da comparação. Pessoas que estão sendo invejadas por sua inteligência, sua beleza, sua postura, sua capacidade, sua autoridade espiritual. Senhor, guarda o coração desses teus filhos. Que a inveja alheia não roube a identidade deles. Que não deixem de ser quem são, por medo da opinião dos outros. Que não se escondam, não diminuam seus dons, não deixem de brilhar por receio da crítica. Levanta, Senhor, uma geração que não será paralisada por olhares invejosos, mas que andará firmemente no chamado, sabendo que o Senhor é quem sustenta e exalta os seus no tempo certo. Clamamos também contra toda manipulação emocional, Senhor. Pessoas que tentam nos controlar com chantagens, com palavras pesadas, com cobranças e culpas que não vêm de ti. Quantos têm sido manipulados por meio da culpa, sendo levados a agir por obrigação, e não por direção do teu espírito. Mas hoje declaramos, estamos livres da opressão emocional. Toda tentativa de controle, toda artimanha psicológica, toda manipulação espiritual feita por aqueles que usam a fé como instrumento de domínio, seja agora quebrada. Que nossa mente seja livre para ouvir somente a tua voz. Que nenhum falso líder, nenhuma autoridade corrompida, nenhum amigo disfarçado nos afaste do centro da tua vontade. Senhor, quebramos agora o ciclo de repetição maligna causado por palavras lançadas desde a infância. Quantos cresceram ouvindo que não eram bons o suficiente, que nunca seriam nada, que carregariam a mesma sorte dos pais, que seriam derrotados como fulano, ou esquecidos como cicrano. Essas palavras, Senhor, criaram fortalezas na mente. Mas agora nós derrubamos essas fortalezas pelo poder da tua palavra. Declaramos que somos herdeiros de promessas, que temos valor diante de ti, que não somos definidos pelo que disseram de nós, mas sim pelo que o Senhor diz que somos, filhos amados, escolhidos, chamados para coisas grandes e eternas. Também oramos, Pai, por libertação daqueles que têm convivido com pessoas que praticam bruxaria abertamente ou em segredo. Pessoas que misturam práticas espirituais, que dizem crer, mas consultam espíritos, leem cartas, fazem rituais. Liberta os teus filhos dessas influências, Senhor. Que toda contaminação espiritual seja removida agora. Que toda troca de objetos consagrados, toda comida oferecida com maldade, todo presente com carga espiritual negativa perca sua força e seja purificado ou removido. Dá discernimento para perceber o que deve ser mantido e o que precisa ser descartado. Que nenhum item carregado de maldição permaneça em nossos lares. Pai, oramos também contra o espírito de atraso que muitas vezes é fruto de obras espirituais contrárias. Quantas pessoas têm sonhos legítimos, planos bem organizados, talento, força, vontade, mas não conseguem sair do lugar. Sempre surge um empecilho, um contratempo, uma notícia negativa. Parecem andar em círculos.
E tudo isso, Senhor, muitas vezes é resultado de palavras lançadas, de orações feitas com intenção contrária, de desejos disfarçados de bênção. Mas agora, em nome de Jesus, quebramos esse ciclo de atraso. Toda maldição que tentava impedir a chegada da tua promessa cai por terra. Que os caminhos se abram. Que as portas que estavam trancadas se escancarem pelo poder do teu nome. E te pedimos, Senhor, guarda nossa alma da amargura. Que mesmo cercados por ataques, por críticas, por olhares invejosos, não sejamos endurecidos. Que nosso coração continue leve, quebrantado, limpo. Que não sejamos como aqueles que nos atacam. Que não devolvamos mal com mal, mas que permaneçamos em oração, em intercessão, e confiando que o Senhor é nosso justo juiz, nosso advogado fiel, nosso Redentor poderoso. Te pedimos, Senhor, que nos livres de todo o ciclo de humilhação causado por ataques silenciosos. Quantas vezes fomos envergonhados sem que houvesse explicação natural? Projetos que deram errado sem motivo aparente, reuniões que se voltaram contra nós de forma repentina, pessoas que mudaram de comportamento por causa de mentiras e distorções espalhadas sorrateiramente. Mas nesta hora nós oramos para que o Senhor exponha toda a trama. Que a verdade venha à tona. Que a luz brilhe sobre cada mentira e que sejamos honrados onde fomos envergonhados. Que a tua justiça seja manifesta publicamente, para que todos vejam que o Senhor cuida dos seus. Senhor, também intercedemos por aqueles que têm sido visitados por sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes, visões de queda, perseguição, morte ou confusão mental. Sabemos que muitos desses ataques noturnos são estratégias das trevas para desestabilizar emocional e espiritualmente os teus filhos. Mas agora te pedimos, entra nos nossos sonhos. Coloca anjos ao redor da nossa cama. Que nossa mente seja selada com o teu Espírito Santo antes de dormirmos. Que todo espírito imundo que se infiltra em nosso subconsciente seja agora repreendido e expulso, em nome de Jesus. Que o nosso sono seja restaurador, profético, cheio da tua paz. E se houver algo que o Senhor quer nos revelar, que seja em sonhos claros, cheios de direção e esperança, sem confusão nem medo. Também te apresentamos, Senhor, todos os ambientes onde temos colocado os pés. Porque sabemos que onde andamos, deixamos marcas espirituais. Por isso, pedimos agora, santifica o nosso caminho. Que cada lugar que pisarmos seja espiritualmente purificado. Que se estivermos entrando em ambientes contaminados por inveja, por encantamentos, por palavras negativas, o teu Espírito nos envolva e nos proteja completamente. E mais, que, ao passarmos por esses lugares, a tua presença em nós confronte e destrua toda a obra das trevas ali instalada. Que sejamos luz em meio às trevas, e que a escuridão se dissipe ao nosso redor, pois levamos a tua glória onde quer que vamos. Senhor, destrói também todo altar erguido contra nós. Todo lugar onde nosso nome foi mencionado com intenções malignas, onde foram feitas oferendas, consagrações, votos ou rituais com o objetivo de prejudicar, amarrar ou confundir. Que esses altares caiam por terra agora. Que o fogo do céu consuma cada sacrifício feito contra os teus escolhidos. E que o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre cada nome mencionado em bruxaria, magia, encantamento ou qualquer tipo de prática espiritual contrária. Pois não há poder maior do que o teu poder, e todo joelho se dobrará diante da tua soberania. Pedimos ainda, Senhor, proteção para nossa reputação. Porque a fofoca não apenas fere, ela tenta destruir a imagem, confundir os que estão à nossa volta, isolar, acusar, envergonhar. Mas nós declaramos que nossa identidade está em ti. Não somos definidos pelo que dizem sobre nós, mas pelo que o Senhor diz. Que toda palavra lançada para nos manchar perca sua força agora. Que toda tentativa de nos diminuir diante de outros seja revertida. Que o Senhor levante testemunhas que nos defendam, mesmo quando não estivermos presentes. Que o teu Espírito toque aqueles que ouviram mentiras a nosso respeito e lhes revele a verdade. Te suplicamos também pela saúde emocional dos teus filhos, Pai. Porque muitos estão em guerra espiritual sem perceber. Estão sendo atingidos por palavras carregadas de inveja, sentimentos de pessoas próximas que desejam sua queda, e tudo isso tem refletido em ansiedade, medo, tristeza sem explicação, insegurança crescente. Mas agora, Senhor, nós oramos para que todo sintoma emocional causado por ataques espirituais seja curado.
Que toda angústia provocada por opressão invisível seja arrancada. Que o teu espírito traga equilíbrio, paz interior e coragem renovada. Que nenhum ataque consiga penetrar no coração e na mente dos teus servos. Clamamos, Senhor, por um cerco de proteção ao nosso redor. Que os teus anjos guerreiros nos guardem em todos os lados. Que onde houver alguém planejando nos prejudicar, a mão do Senhor desvie todo intento maligno. Que toda reunião oculta contra nós seja dispersada. Que toda aliança feita em segredo para nos atacar seja quebrada. Que toda corrente de oração feita com propósitos perversos seja neutralizada. Porque sabemos que há pessoas que usam até o teu nome para amaldiçoar, para declarar derrota sobre os outros. Mas te pedimos, santifica nossos ouvidos e olhos espirituais para que não sejamos enganados. Que só recebamos o que vem do teu trono, e rejeitemos toda palavra contaminada. Senhor, não permita que o sucesso dos outros alimente a inveja em nosso próprio coração. Nós também oramos por libertação interior. Que se houver em nós qualquer raiz de ciúme, comparação, desejo oculto de ter o que o outro tem, que tudo isso seja tratado pelo teu Espírito. Não queremos ser como aqueles que nos atacam. Queremos ser limpos por dentro. Queremos aprender a celebrar o crescimento dos nossos irmãos. Queremos amar sem invejar, abençoar sem competir, servir sem esperar reconhecimento. Porque sabemos que a inveja não nasce apenas nos outros, ela também pode nos visitar. E por isso te pedimos, purifica-nos, molda-nos, transforma-nos segundo o teu caráter. Pai Santo, que também não sejamos transmissores da fofoca. Que nossos lábios não sirvam para propagar o que não edifica. Que sejamos agentes de reconciliação, e não de divisão. Dá-nos sabedoria para calar quando necessário, coragem para confrontar com amor quando for preciso, e sensibilidade para ouvir tua voz antes de falar sobre qualquer coisa. Livra-nos de sermos instrumentos do inimigo sem perceber. E se alguma vez participamos de conversas que feriram, denegriram ou semearam discórdia, pedimos perdão. Restaura o que foi danificado por nossas palavras, e nos ensina a construir com a boca aquilo que glorifica o teu nome. Senhor, clamamos hoje por proteção sobre os nossos filhos, nossos cônjuges, nossas famílias inteiras. Sabemos que muitos ataques não vêm diretamente contra nós, mas contra aqueles que amamos, na tentativa de nos abater pelas brechas emocionais. Por isso, colocamos cada ente querido diante do teu altar. Que eles sejam blindados espiritualmente contra toda influência maligna. Que os nossos lares sejam lugares de paz, e não de contenda. Que a fofoca não encontre espaço entre irmãos, entre pais e filhos, entre casais. Se houver desconfiança, que ela seja vencida pelo diálogo restaurado. Se houver suspeita plantada por terceiros, que a verdade prevaleça e o amor seja renovado. Repreendemos agora, Senhor, todo espírito de comparação que se disfarça de admiração, mas esconde inveja. Quantos têm se aproximado fingindo querer aprender, fingindo apoiar, mas por trás alimentam sentimentos sombrios e desejos de queda. Nós pedimos discernimento para perceber esses disfarces. Dá-nos visão espiritual apurada. E, mais do que isso, livra nosso coração da necessidade de agradar a todos. Livra-nos da ansiedade de manter aparências, de nos explicarmos o tempo todo, de buscarmos a aprovação de quem não carrega pureza. Ensina-nos a viver para agradar ao Senhor, e não aos homens. Ensina-nos a caminhar em paz mesmo quando mal interpretados, caluniados ou traídos. Clamamos por todos aqueles que estão enfrentando estagnação na vida profissional e financeira causada por olho gordo. Senhor, quantos começaram bem, prosperaram por um tempo, mas logo vieram perdas, falências, bloqueios inexplicáveis. Muitos tentam resolver com estratégias humanas, mas a raiz é espiritual. Por isso, te pedimos agora, quebra toda inveja direcionada ao trabalho dos teus filhos. Cobre com teu sangue cada porta de emprego, cada cliente, cada contrato, cada projeto, cada fonte de sustento. Que os olhos invejosos não tenham poder sobre os resultados do trabalho honesto. Que tudo o que está retido seja liberado. Que os recursos fluam novamente. Que a abundância volte onde havia escassez, não para vaidade, mas para testemunho da tua fidelidade. Senhor, liberta também os corações daqueles que, por causa da pressão dos ataques, começaram a se fechar, a se isolar, a se entristecer.
Muitos hoje têm medo de confiar, medo de abrir o coração, medo até de prosperar, porque toda vez que algo bom acontece, logo vem uma retaliação espiritual. Mas nós oramos agora: dá coragem aos teus filhos. Que eles não parem de sonhar, não parem de crescer, não parem de se alegrar. Que a bênção não seja recebida com receio, mas com gratidão. Que a prosperidade não seja vista como armadilha, mas como colheita do teu favor. Que a alegria não seja silenciada por medo da inveja alheia. Que cada um possa viver plenamente, livremente, debaixo da tua graça, sem medo de ser quem o Senhor o chamou para ser. Oramos também, Pai, por restauração nos ambientes de ministério. Sabemos que a fofoca e a inveja muitas vezes se infiltram até mesmo entre líderes, obreiros e membros, gerando divisões, disputas, orgulho espiritual e falsos julgamentos. Mas nós clamamos por limpeza na casa do Senhor. Que a bruxaria disfarçada de religiosidade seja desmascarada. Que o espírito de Jezabel, que manipula, controla e seduz para ganhar influência e poder, seja expulso da tua igreja. Que os líderes sejam cheios do teu espírito, não de vaidade. Que os membros sejam cheios de humildade, e não de disputa. Que cada dom seja usado para edificar, e não para competir. Que a inveja do púlpito, dos dons, das posições, seja quebrada. Que o ministério não seja campo de guerra, mas de unidade e serviço. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que têm sido perseguidos dentro da própria família. Quantos vivem com parentes que zombam de sua fé, que desacreditam de seus sonhos, que torcem por sua queda. Pai, quantos estão enfrentando bruxaria feita por familiares, palavras amaldiçoadas lançadas na infância, olhares que ferem, acusações constantes. Mas hoje nós declaramos: a maldição não próspera contra os que te temem. Todo pacto feito no sangue, toda maldição hereditária, toda consagração feita por gerações anteriores que ainda influencia a vida dos teus filhos, seja agora quebrada pelo sangue de Jesus. Que as cadeias sejam despedaçadas. Que os ciclos se rompam. Que a história mude. Que uma nova linhagem espiritual comece a partir de agora. Pedimos também proteção contra o espírito de escárnio, Senhor. Aquele que se alimenta da zombaria, da piada, do deboche. Quantos têm sido ridicularizados por crerem, por se posicionarem, por manterem a integridade. Quantos são alvos de chacota no trabalho, entre amigos, até mesmo na igreja. Mas hoje nós oramos para que o Senhor nos fortaleça. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que nossa fé não seja silenciada pelo medo da rejeição. Que possamos suportar as afrontas, como Jesus suportou, sabendo que nossa recompensa não está aqui, mas nas mãos do justo juiz. E mais, que o Senhor converta aqueles que zombam. Que vejam em nós o reflexo de Cristo, e sejam tocados, quebrantados, transformados. Te rogamos ainda, Pai, que nos concedas a graça de perdoar aqueles que nos caluniaram. Que não guardemos rancor, que não alimentemos desejo de vingança. Porque o perdão não justifica a ofensa, mas nos liberta da prisão emocional. Que possamos perdoar sem negar a dor, sem fingir que nada aconteceu, mas entregando a justiça em tuas mãos. Que cada vez que lembrarmos da ferida, sejamos lembrados também do teu amor. Que a amargura não encontre lugar. Que o Espírito Santo derrame óleo sobre as feridas abertas e cure até aquilo que achávamos incurável. Deus Santo, entramos agora em batalha espiritual com a autoridade concedida pelo nome de Jesus. Tomamos a armadura de Efésios 6 e nos posicionamos na fé. Com o cinto da verdade, repelimos toda mentira espalhada a nosso respeito. Com a couraça da justiça, nos defendemos das acusações infundadas. Com os pés calçados pela preparação do Evangelho da Paz, marchamos sobre território contaminado por intrigas e difamações, levando luz onde há trevas. Com o escudo da fé, apagamos os dardos inflamados da inveja lançados em nossa direção. Com o capacete da salvação, protegemos nossa mente dos pensamentos de confusão, autossabotagem e medo. E com a espada do Espírito, que é a tua palavra, declaramos vitória e libertação sobre toda influência maligna. Senhor, desmascara os lobos vestidos de ovelhas. Traz à luz os corações que sorriem por fora, mas tramam por dentro. Tira o véu da hipocrisia espiritual, da bajulação disfarçada, da amizade falsa. Livra-nos de alianças erradas.
Livra-nos de caminharmos lado a lado com quem, secretamente, deseja nossa queda. Ensina-nos a discernir, não pela aparência ou palavras bonitas, mas pelo Espírito. E, se por algum motivo insistimos em manter por perto pessoas que o Senhor já revelou serem perigosas, te pedimos, corrige-nos em amor. Quebre essas alianças sem temor. Fecha portas que nós não conseguimos fechar. Afasta o que precisa ser afastado, ainda que doa, pois melhor é uma ferida vinda de ti do que um engano que nos destrua pouco a pouco. Oramos também, Senhor, por todo líder espiritual que tem sido alvo de inveja e murmuração. Sabemos que muitos servos fiéis têm sido caluniados, perseguidos e até difamados por se manterem firmes na verdade. Muitos estão cansados, solitários, com suas emoções fragilizadas por críticas injustas, por fofocas espalhadas até mesmo dentro da igreja. Mas nesta hora pedimos consolo, força e renovo para cada um deles. Que todo ataque à sua autoridade espiritual seja neutralizado. Que toda tentativa de dividir o rebanho com murmúrios e contendas seja impedida. Levanta intercessores verdadeiros, guerreiros de oração que sustentem os teus ungidos e cubram aqueles que estão na linha de frente. Senhor, cobre também nossos projetos pessoais e ministeriais com o teu sangue. Quantos já tiveram sonhos sabotados por olhares cobiçosos, palavras mal intencionadas, e até por rituais feitos para destruir a semente que estava sendo plantada. Por isso, clamamos, sela nossas ideias, planos e visões com o teu Espírito. Que todo plano consagrado ao Senhor esteja fora do alcance do inimigo. Que nossas metas não sejam motivo de inveja, mas testemunho do teu agir. E, se for necessário, ensina-nos a guardar silêncio até o tempo certo. Que não sejamos imprudentes ao expor bênçãos antes da hora. Que aprendamos a discernir o tempo de falar e o tempo de calar, para que nenhum milagre seja abortado por exposição desnecessária. Pai, repreendemos também o espírito de fracasso crônico. Aquele que se instala por trás de maldições lançadas em forma de palavras, isso nunca vai dar certo, ele nunca vai conseguir, ela não merece crescer, vai cair como todos os outros. Senhor, essas palavras são setas venenosas lançadas por quem deseja nossa derrota, muitas vezes ditas com aparência de conselho, mas com intenção de destruição. Por isso, agora, nós quebramos toda sentença negativa pronunciada contra nós. Cancelamos palavras de derrota lançadas por familiares, colegas, vizinhos, até por líderes. Não aceitamos nenhuma sentença que não venha do teu trono. Declaramos que somos aquilo que o Senhor diz que somos. E que vamos onde o Senhor diz que vamos chegar. Nenhuma maldição verbalizada terá efeito sobre os filhos da promessa. Senhor, visita agora cada ambiente onde andamos, o lar, o local de trabalho, a vizinhança, a igreja, as redes sociais. Que não haja lugar onde o inimigo encontre brecha para nos tocar. Onde houver objetos consagrados, olhares carregados de intenção, palavras lançadas no ar, lembranças de contenda ou intriga que ainda estejam ativando brechas espirituais, que tudo seja purificado agora pelo poder do teu nome. E mais, que todo o território que ocupamos seja consagrado a ti. Que onde estivermos, os demônios não resistam à tua presença. Que os ambientes se limpem apenas por nossa presença ali, porque carregamos o teu Espírito. Que onde havia bruxaria, seja lugar de louvor. Onde havia inveja, haja cura. Onde havia fofoca, haja reconciliação. Te rogamos ainda por cura das memórias, Senhor. Porque a fofoca e a traição muitas vezes não deixam feridas físicas, mas emocionais. E essas feridas criam barreiras, traumas, medos. Quantos hoje não conseguem confiar mais em ninguém, por terem sido vítimas de manipulação, mentiras, calúnias. Mas te pedimos, toca nas lembranças dolorosas. Cura o passado. Mostra que ainda há pessoas boas. Ensina a perdoar, sem voltar a se ferir. Ensina a estabelecer limites saudáveis. Ensina a proteger o coração, sem endurecê-lo. E, principalmente, restaura a confiança nas tuas promessas. Porque tu és fiel, mesmo quando os homens não são. Tu és justo, mesmo quando a injustiça tenta prevalecer. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Neste momento, Pai, intercedemos por aqueles que foram alvo de bruxaria, feitiçaria, encantamento, trabalhos feitos com nomes escritos em papéis, velas acesas, oferendas lançadas nas encruzilhadas,
rituais com bonecos, correntes espirituais e qualquer outro tipo de pacto que foi feito contra eles. Em nome de Jesus, nós anulamos toda a obra feita nos reinos das trevas. Declaramos que nenhum espírito enviado contra os teus servos terá êxito. Que toda entidade invocada, toda energia contrária, todo espírito enviado, todo altar erguido contra nós seja agora destruído. Que todo pó espalhado para amaldiçoar, toda comida consagrada, toda peça de roupa usada em rituais, toda imagem levantada com o nosso nome, seja agora desativada pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Senhor, entra nas profundezas do mundo espiritual e queima com fogo do céu todo o pacto feito contra nossas finanças, saúde, relacionamentos, vida emocional e espiritual. Que tudo que foi trancado em baús, escondido em covas, enterrado na terra ou jogado em rios e oceanos, com a intenção de nos prender, seja trazido à luz e quebrado pelo poder do teu nome. Que os nós espirituais sejam desatados. Que as cadeias invisíveis sejam rompidas. Que toda opressão noturna desapareça. Que os pesadelos cessem. Que os ataques espirituais durante o sono parem. Que os lares deixem de ser campos de guerra e voltem a ser ambientes de paz, refúgio e comunhão. Pedimos agora, Senhor, que todo espírito de inveja que se instalou dentro do coração de pessoas próximas, que se disfarça de amizade, seja agora neutralizado. Revela as verdadeiras intenções daqueles que nos cercam. Que nenhuma máscara permaneça. Que todo espírito controlador, manipulador, que age com palavras doces, mas com intenções amargas, seja discernido pelo teu Espírito. Que o Senhor nos livre da influência de quem tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Que possamos amar sem ser dominados. Que possamos servir sem ser usados. Que possamos conviver sem ser contaminados. Ensina-nos a ver além do exterior. Mostra-nos o que está por trás dos gestos, das frases, dos convites. Dá-nos sabedoria para fechar portas com amor, sem rancor, mas com firmeza. Oramos também, Senhor, pelos relacionamentos familiares. Sabemos que a inveja muitas vezes se manifesta entre irmãos, primos, tios, pais e filhos. Quantas famílias estão divididas por ciúmes, por comparações, por mágoas alimentadas em silêncio. Quantos casamentos foram destruídos por fofocas plantadas por terceiros? Quantos lares foram contaminados por palavras maldosas lançadas como conselhos? Por isso, Pai, pedimos restauração nas raízes da nossa linhagem. Entra com cura nas gerações passadas, corta toda herança de contenda, de competição, de divisão. Liberta as famílias da repetição dos mesmos ciclos de traição, abandono e conflito. Que as famílias sejam libertas das palavras lançadas como maldição, ele vai ser como o pai, ela não vai mudar nunca, nessa família ninguém próspera. Que toda herança de destruição seja quebrada e substituída por uma herança de bênção, paz, honra e reconciliação. Te pedimos agora, Pai, que intervenhas nas emoções daqueles que foram profundamente feridos pela língua alheia. Aquele que foi humilhado publicamente. Aquele que foi exposto em situações dolorosas. Aquele que teve sua intimidade jogada aos quatro ventos por quem deveria guardar confiança. Quantos estão hoje travados emocionalmente, sem conseguir se abrir, sem conseguir amar, sem conseguir confiar, por causa da dor causada pela fofoca e pela traição. Que haja cura. Cura profunda. Não uma cura superficial, mas um recomeço real, de dentro para fora. Que a alma seja lavada com águas vivas. Que a memória dolorosa seja substituída por lembranças de superação. Que a identidade não seja mais definida pelas mentiras que disseram, mas pela verdade que o Senhor declara. Pai amado, ora por aqueles que, por fraqueza ou falta de entendimento, participam dessas ações malignas, mesmo sem perceber. Que o teu Espírito Santo toque profundamente seus corações, trazendo arrependimento genuíno e desejo de mudança. Que haja uma quebra completa das correntes do mal que os prendem, para que possam buscar a libertação em ti. Usa-os para o bem, transformando-os em instrumentos de paz, amor e verdade, para que sejam testemunhas vivas da tua graça e misericórdia. Também colocamos diante de ti, Senhor, as nossas emoções e pensamentos, pois sabemos que o inimigo tenta nos derrubar com dúvidas, medos e ansiedades provocadas por esses ataques espirituais. Clamamos por renovação da mente, para que nossos pensamentos sejam guiados pela tua palavra e não pelas sombras do medo ou da insegurança.
Que cada dúvida seja substituída por fé inabalável, cada temor por coragem, cada ansiedade por paz que excede todo entendimento. Fortalece-nos para permanecermos firmes em meio às tempestades, seguros de que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, pedimos ainda que nos revestas com o manto da humildade, para que possamos reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Que não nos deixemos levar pelo orgulho ou pela autossuficiência, mas que saibamos buscar sempre a Tua direção em todas as batalhas espirituais que enfrentamos. Ensina-nos a orar sem cessar, a vigiar em oração, a nos alimentar da Tua palavra, para que possamos estar sempre preparados para resistir às investidas do inimigo. Pai, clamamos por uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas, famílias e ministérios. Que Teus anjos sejam enviados para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que eles detenham todo o mal, interrompam todo o plano maligno e protejam-nos de qualquer dano físico, emocional ou espiritual. Que a Tua presença seja um escudo invisível ao nosso redor, repelindo todo ataque e trazendo serenidade ao nosso espírito. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante do Teu trono com corações abertos e cheios de confiança, sabendo que Tu és o refúgio seguro em tempos de aflição e o escudo protetor contra todo o mal. Reconhecemos que o inimigo age sorrateiramente, lançando sobre nós a sombra da fofoca, da inveja, da maledicência e das ciladas espirituais, tentando enfraquecer nossa fé e apagar a luz que emana de nossas vidas. Mas confiamos, ó Pai, que o Teu poder é maior, que a Tua mão é firme e que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que estão firmados em Ti. Imploramos, Senhor, que a Tua luz resplandeça sobre cada palavra que foi dita para nos destruir. Que o fogo do Teu Espírito Santo consuma toda mentira, todo murmúrio, toda insinuação maldosa, e que o amor verdadeiro, vindo de Ti, cubra os nossos corações e os corações daqueles que nos cercam. Que possamos perdoar, mesmo quando feridos, e amar, mesmo quando rejeitados, porque sabemos que a misericórdia que recebemos de Ti é infinita e nos transforma para que sejamos agentes de paz. Pai amado, sabemos que a inveja corrói o coração e provoca discórdias que dilaceram laços familiares, amizades e até mesmo irmãos na fé. Por isso, rogamos para que o Senhor derrame o Teu espírito de amor e contentamento sobre todos que lutam contra esse sentimento nocivo. Que aqueles que sentem inveja possam experimentar a verdadeira alegria que vem do reconhecimento das bênçãos concedidas por Ti a cada um, sem comparação ou rivalidade. Que o Espírito Santo opere arrependimento e restauração onde houver corações marcados pela inveja, trazendo reconciliação e harmonia. Pedimos ainda, Senhor, que a sombra da fofoca seja dissipada por completo. Que as palavras faladas levianamente, que procuram dividir e causar dor, se tornem sementes de paz e edificação. Que o Senhor transforme a boca daqueles que têm espalhado boatos e mal-entendidos, para que falem palavras que edificam, encorajam e curam. Que a graça que excede todo entendimento invada seus corações e que eles possam reconhecer o mal causado e buscar restauração contigo, ó Deus de amor e justiça. Em meio a essa batalha espiritual, clamamos pela proteção contra toda bruxaria e feitiçaria que foram lançadas sobre nós ou sobre aqueles que amamos. Sabemos que o inimigo usa de artimanhas sutis para tentar amarrar e limitar as nossas vidas, mas no nome poderoso de Jesus, anulamos toda essa obra maligna. Que o sangue do Cordeiro tenha poder para cancelar pactos, quebrar correntes e abrir portas que o inimigo tentou fechar. Que todo altar erguido para nos prejudicar seja destruído pela autoridade do nome de Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará diante dele. Senhor, fortalece a nossa fé para que não nos deixemos abater pelas armadilhas do diabo. Que mesmo quando enfrentarmos a oposição e a injustiça, possamos permanecer firmes, sabendo que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Renova em nós a esperança e a coragem para continuar caminhando, mesmo em meio às tempestades, confiando que o Senhor está conosco e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pedimos também, ó Deus, que nos ensines a responder com sabedoria às adversidades. Que possamos ser exemplos de paciência, mansidão e amor, mesmo diante das ofensas e provocações. Que nossas vidas reflitam a luz de Cristo e que nossas atitudes sejam testemunho vivo do Teu poder transformador. Que o nosso silêncio diante das maledicências não seja sinal de fraqueza, mas de domínio próprio e confiança no justo juiz. Oramos por um escudo protetor ao redor das nossas casas, de nossas famílias e de nossos ministérios. Que cada ambiente seja guardado pela Tua presença e que nenhum mal possa entrar. Que os lares sejam lugares de paz, alegria e comunhão,
onde o amor de Deus seja a base de tudo. Que a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, impedindo que a ansiedade e o medo tomem conta. Senhor, clamamos para que a Tua justiça se manifeste em nossas vidas e nas vidas daqueles que têm sido usados para nos atacar. Que haja arrependimento, transformação e renovo, pois sabemos que somente o Teu amor pode quebrar as correntes do mal e restaurar relacionamentos. Que sejamos instrumentos de reconciliação e paz, ajudando a construir pontes onde antes havia muros de desconfiança e amargura. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar e fortalecer, iluminando nossos caminhos e fortalecendo nossa fé a cada dia. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, firmes e inabaláveis, prontos para enfrentar as batalhas espirituais que surgirem, sabendo que a vitória já nos foi dada. Pai Celestial, nos achegamos a Ti em humildade e reverência, confiando na Tua infinita bondade e no poder do Teu amor que não falha jamais. Em meio às lutas silenciosas que enfrentamos, quando as sombras da fofoca, da inveja, da bruxaria e do olho gordo parecem cercar-nos, lançamos nossa esperança no Senhor, que é refúgio seguro e fortaleza inabalável. Sabemos que, mesmo quando não compreendemos as razões das tribulações, Tu estás sempre presente, sustentando-nos com a Tua mão poderosa e guiando-nos pelos caminhos da justiça. Neste instante, clamamos pela proteção espiritual que somente Tu podes oferecer. Que todo mal intencionado, todo plano tramado nas sombras, toda palavra lançada para ferir ou dividir, seja desfeito agora, no nome de Jesus. Que o fogo sagrado do Espírito Santo incinere toda a trama do inimigo e que a Tua paz que excede todo entendimento tome posse dos nossos corações, acalmando as tempestades interiores e trazendo serenidade ao nosso espírito atribulado. Senhor, pedimos que fortifiques o nosso discernimento para que possamos reconhecer as artimanhas do maligno e não sejamos enganados por falsos amigos ou palavras doces que escondem intenções venenosas. Que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para identificar a raiz da inveja que tenta corroer nossos relacionamentos, e a coragem para confrontar, com amor e verdade, todas as situações que ameaçam a nossa paz. Que o nosso coração permaneça puro, livre do rancor e do desejo de retribuir o mal com o mal. Clamamos também, Pai, pela libertação dos que foram tocados por práticas ocultas, pela influência de feitiçarias, macumbas ou qualquer outro tipo de bruxaria que procura atar a vida e a alma daqueles que Tu amas. Que o sangue de Jesus, poderoso e redentor, quebre todas as correntes espirituais, destruam os pactos feitos em segredo e expulsem toda a presença maligna que se apegou a nós ou aos nossos entes queridos. Que haja um renascimento espiritual, uma libertação profunda que traga alegria, saúde e prosperidade, conforme a Tua vontade para cada vida. Senhor Deus, entra com poder na vida daqueles que se sentem oprimidos pela inveja e pelo olhar malicioso que busca derrubar seus sonhos e conquistas. Que eles encontrem em Ti a força para resistir, a luz para caminhar e a esperança para perseverar. Renova-lhes o ânimo, renova-lhes o coração, renova-lhes a fé, para que não sejam abalados pelas tentações que o inimigo coloca no caminho. Que possam testemunhar o Teu cuidado fiel e a Tua proteção constante, sendo exemplos vivos do Teu poder transformador. Rogamos ainda, ó Pai, que o Senhor restaure as famílias, os lares e os relacionamentos feridos pela ação do destruidor. Que as palavras de discórdia, os sussurros venenosos e as falsas acusações sejam substituídos por diálogos sinceros, pela compreensão e pelo amor que vem do alto. Que cada casa se transforme em um lugar de refúgio e comunhão, onde a fé seja nutrida e o perdão floresça, trazendo curas feridas do passado e esperança para o futuro. Senhor, fortalece também aqueles que, por causa das fofocas e das traições, se sentem isolados, tristes e desanimados. Envolve-os com o Teu amor incondicional, levanta-os com a Tua graça e enche-os de uma paz que ninguém pode tirar. Que eles saibam que não estão sozinhos, pois Tu estás sempre ao lado dos que clamam por justiça e proteção. Que possam encontrar conforto nas Tuas promessas e renovação em cada dia que amanhece. Que a justiça divina prevaleça, Senhor, e que todos os planos contrários à Tua vontade sejam frustrados. Que os corações endurecidos sejam tocados pelo Teu amor e transformados pela Tua verdade. Que haja reconciliação onde antes havia amargura, e que a Tua presença seja manifesta em cada situação de conflito ou dor. Senhor, nós Te buscamos com humildade e reverência, reconhecendo que só Tu és o Deus verdadeiro, fonte de todo poder, justiça e misericórdia. Em meio às dificuldades, nas sombras que o inimigo tenta lançar sobre nossas vidas através da fofoca, da inveja, da bruxaria e do olho gordo, ergemos nossa voz em oração,
confiantes de que a tua luz é mais forte que qualquer treva. Tu és o Deus que quebra cadeias, que desfaz confusões e que traz libertação para os teus filhos. Neste momento de comunhão contigo, clamamos para que o Senhor levante um escudo protetor ao redor de cada um de nós. Que o teu poder seja manifesto em nossas vidas, anulando toda palavra maligna, toda calúnia e toda intenção perversa que tentam nos derrubar. Que nenhuma flecha lançada contra nós prospere e que todo laço armado para nossa destruição se rompa pelo fogo do Espírito Santo. Que possamos andar em segurança, livres do medo e da ansiedade, firmados na certeza de que Tu és nosso pastor e nada nos faltará. Pai amado, pedimos que o Senhor cure as feridas causadas pelas palavras destrutivas que já ouvimos ou que foram faladas pelas nossas costas. Cura as dores ocultas, restaura a confiança abalada e traz refrigério para o coração cansado. Que a Tua paz, aquela paz que ultrapassa todo entendimento, tome posse de nosso ser e nos fortaleça para seguir firmes na fé. Que não sejamos mais reféns do passado, mas protagonistas de uma nova história escrita pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, derrama sobre nós o discernimento espiritual necessário para identificar e rejeitar toda inveja que se disfarça de simpatia, toda fofoca mascarada de conselho e toda malícia oculta sob palavras suaves. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos proteger nosso coração e nossa mente de influências que buscam nos enfraquecer. Ensina-nos a responder com amor e verdade, a perdoar sinceramente e a seguir caminhando na luz, confiando que a justiça pertence a Ti. Clamamos também, Pai, pela libertação daqueles que estão presos em trabalhos de bruxaria, feitiçaria e encantamentos malignos. Em nome de Jesus, anulamos cada pacto, cada maldição, cada amarração espiritual que tenha sido lançada contra nós ou nossos entes queridos. Que o sangue de Cristo tenha poder para purificar e restaurar, quebrando toda a obra do maligno e abrindo caminho para a vitória, a saúde, a prosperidade e a alegria. Deus de amor, pedimos que o Senhor toque especialmente o coração daqueles que alimentam sentimentos de inveja, rancor e ódio. Que eles sejam transformados pelo poder do Teu Espírito, e que possam experimentar a verdadeira liberdade que só vem do Teu perdão e da Tua graça. Que em suas vidas floresça a paz e o amor, e que possam também se tornar instrumentos de bênção, contribuindo para a construção do Teu reino. Oramos pela restauração de todos os lares e famílias que foram abalados por intrigas, fofocas e divisões. Que o Senhor renove os vínculos de amor, reconciliação e respeito, curando as feridas e apagando as mágoas que o inimigo tentou plantar. Que cada casa seja um lugar de comunhão e proteção, onde a fé em Ti seja a base para todas as relações. Senhor, fortalece-nos para que possamos permanecer firmes diante das provações. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável, mesmo quando o inimigo tenta nos derrubar. Que possamos lembrar sempre que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e que não há poder maior do que o Teu. Que o nosso testemunho seja um farol que ilumina a escuridão e atrai outros para o Teu amor e para a Tua verdade. Pedimos que a Tua presença seja constante em nossas vidas, guiando-nos e protegendo-nos em cada passo do caminho. Que possamos crescer em intimidade contigo, fortalecidos pela oração, pela meditação na Tua palavra e pelo Espírito Santo. Que sejamos instrumentos vivos da Tua graça, espalhando paz, amor e fé onde quer que formos. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que possamos sempre proclamar a vitória que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador e Libertador. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti com corações humildes, confiantes no Teu amor inabalável e na Tua justiça perfeita. Em meio às adversidades que enfrentamos, especialmente quando somos alvo da fofoca, da inveja, da bruxaria e do olho gordo, buscamos a Tua presença como refúgio seguro, o lugar onde encontramos paz e restauração. Reconhecemos que o inimigo age com astúcia para nos derrubar, mas sabemos que Tu és maior, e em Ti depositamos toda a nossa esperança. Pai, pedimos que neste momento Tua mão poderosa se estenda sobre cada situação que nos ameaça. Que todo o mal planeado contra nós seja desfeito agora, e que toda palavra dita para nos ferir volte para aqueles que a pronunciaram, segundo a Tua justiça. Quebranta os corações endurecidos, traz arrependimento e restauração, e que a verdade prevaleça, iluminando as sombras da mentira e da calúnia. Que a Tua luz brilhe intensamente, dissipando as trevas e trazendo clareza e paz. Senhor, fortalece o nosso espírito para que possamos enfrentar as investidas do inimigo com coragem e fé inabalável.
Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos mesmo nos momentos de confusão e dor. Dá-nos sabedoria para responder com graça e amor, para que possamos ser exemplos vivos do teu reino, mostrando que o amor vence o ódio, a verdade vence a mentira e a paz vence a discórdia. Clamamos também, ó Deus, pela libertação daqueles que estão presos em redes de inveja e olho gordo, que têm seus corações consumidos pelo desejo de ver o outro sofrer. Que o teu Espírito Santo toque profundamente esses corações, trazendo arrependimento, cura e transformação. Que possam experimentar o teu amor restaurador, encontrando verdadeira felicidade em ti e abandonando todo ressentimento e amargura. Pai, suplicamos pela proteção contra toda bruxaria, feitiçaria e trabalhos das trevas que procuram atar a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Que o sangue precioso de Jesus derramado na cruz tenha poder para quebrar todas as cadeias, desfazer todos os feitiços e destruir toda a obra do maligno. Que a tua presença seja um escudo inquebrável ao nosso redor, repelindo qualquer ataque espiritual e preservando a nossa mente, corpo e alma. Deus de amor, pedimos que tu renoves a fé dos que se sentem oprimidos e desanimados por causa das mentiras e das intrigas. Que possam encontrar em ti a força para se levantar, a esperança para perseverar e a paz que excede todo entendimento para acalmar seus corações. Que o teu amor inunde suas vidas, curando feridas profundas e trazendo alegria em meio às lágrimas. Oramos pela restauração dos relacionamentos feridos pela fofoca, pela inveja e pela discórdia. Que o Senhor seja o restaurador de lares, o pacificador dos corações e o construtor de pontes onde antes havia muros. Que em cada família, cada comunidade e cada igreja possa reinar a harmonia, a compreensão e o amor verdadeiro, frutos do teu Espírito Santo. Senhor, fortalece-nos para que possamos manter nossa fé firme e inabalável, mesmo quando as circunstâncias parecem nos desafiar. Que saibamos olhar para ti como nosso sustentador e protetor, confiando que nada pode nos separar do teu amor. Que possamos sempre lembrar que somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos fortalece. Pai, entregamos nossas vidas em tuas mãos, sabendo que tu és fiel para guardar aquilo que te confiamos. Que possamos crescer em intimidade contigo, ser guiados pelo teu Espírito e refletir a tua glória em tudo o que fazemos. Que nossas palavras, ações e pensamentos sejam agradáveis a ti, para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas e comunidades.